pessoal, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e eu queria dizer que está sendo uma honra poder entrar na sua casa, poder compartilhar com você um pouquinho daquilo que Deus tem feito na vida de tantas pessoas. E são pessoas como eu, pessoas como você, que enfrentam lutas, enfrentam problemas, mas que estão dispostos a deixar que o Senhor haja na vida delas. Eu queria pensar uma mensagem, eu queria falar uma coisa que a gente pudesse abrir o programa de hoje de uma forma diferente. E eu orei, eu pedi ao Espírito Santo de Deus que me orientasse sobre isso, uma coisa que eu pudesse falar para vocês. E o que o Senhor colocou no meu coração foi que as coisas dele são simples. Eu queria uma palavra bonita, uma coisa enfeitada, que as pessoas pudessem ouvir e ser tocadas. E aí eu cheguei à conclusão de que o que o Espírito Santo queria falar com você que está nos assistindo hoje é que ele é simples, que ele é um Deus simples e que ele está pronto para te mostrar que as coisas que vão transformar a sua vida também são simples. Ele tem grandes coisas para a sua vida, ele tem transformações maravilhosas, incríveis, assim como ele tem feito na minha vida e na vida de todo mundo que tem passado por aqui. Mas é simples, não é fácil, na maioria das vezes não é fácil. Mas é simples e vale a pena. A única coisa que você precisa fazer é deixar Deus entrar na sua vida e agir. E é isso que a gente vai ver aqui um pouquinho na história de hoje, no testemunho de hoje. Hoje a gente está aqui com a pastora Alexandra dos Santos. Ela vai contar pra gente um pouquinho do que Deus fez na vida dela, do que Deus veio transformando na vida dela e do muito que Ele ainda tem para fazer. Você vai ver que é uma história parecida com a de muitos de vocês que estão em casa e você vai ver que assim como Ele fez na vida dela, Ele vai fazer na sua também. Pastora, muito obrigada por ter aceito o meu convite, estar aqui com a gente hoje, compartilhar com a gente um pouquinho do que Deus fez na sua vida, um pouquinho do que Ele ainda vai fazer. Eu te agradeço muito por essa oportunidade, né, que você está nos dando de, através da sua vida, o Senhor nos abençoar. Amém. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder ser canal de Deus, né? Amém. Ser boca de Deus, porque eu costumo dizer que a boca de Deus é porque Ele está dentro de nós. Sim. Então, como o Espírito dele está dentro de nós, quando abrimos a nossa boca, o que sai tem que ser aquilo que Ele quer transmitir. Né? Amém. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu é que te agradeço. E vamos contar para o pessoal que está em casa, que está nos assistindo, um pouquinho da sua história. Quem é a Alexandra? Hoje é a pastora, mas quem era a Alexandra? Quem era? Ok. A Alexandra não nasceu num lar evangélico, ok? Né, eu não tive essa oportunidade, mas louvo a Deus pela família que o Senhor me deu, né? Que me ensinou princípios, ensinou direcionamento, caráter. E quando eu me converti, eu era uma pessoa realmente bem do mundo mesmo, né? E já tem algum tempo. E eu costumo, às vezes até as pessoas costumavam falar comigo, falavam: nossa, Alexandra, as coisas acontecem rápido com você. E eu falava: gente, é porque Deus sabe de onde que eu saí. Então Deus, como Ele sabe de onde eu saí, realmente tinha coisa que tinha que ser bem rápida. Né? Então assim, eu fumei muito tempo, eu era alcoólatra, então as coisas foram acontecendo muito rápido. Assim que eu aceitei Jesus, eu fui parando imediato com as coisas, né? Mas como que foi isso? Você, porque a gente não acorda e fala: ai, hoje eu vou aceitar Jesus. Não. Como que foi isso? Excelente. Foi uma coisa muito linda. A minha mãe já era cristã e eu tava com um problema de pele, uma alergia, que os médicos não identificavam o que era, né? Então já tinha ficado crônico, eu já estava com o corpo todo empolado e eu tomava medicamento, né, direto. Nessa época eu não morava com a minha mãe, eu morava com o meu pai e eu fui fazer uma visita à minha mãe, porque já havia 1 ano que eu não conversava com ela. Então eu fui fazer uma visita a ela e aí eu abri a bolsa e fui tirar os medicamentos que eu tinha que tomar. E ela olhou pra mim e falou: minha filha, o que é isso? Eu falei: ih, mãe, você não sabe dar a missa metade. E ela começou a rir e falou assim: o que tá acontecendo? Aí eu levantei uma parte da saia e mostrei pra ela como que estavam minhas pernas. E ela falou: minha filha, você acredita que Deus pode te curar? E eu lembro da resposta como se fosse hoje.
Eu falei, mãe, se alguém tiver que fazer alguma coisa, é só Deus. Porque para os médicos isso aqui não tem jeito mais. Eu tenho que tomar essa medicação direto. Ela falou, então eu vou orar. E aí ela pegou um óleo, me ungiu o meu corpo e orou. Uau. Nessa de eu tirar os medicamentos para tomar, eu esqueci a bolsa de medicamento na casa da minha mãe. E a casa da minha mãe, na casa do meu pai, era 40 minutos. Eu simplesmente fui embora e esqueci. No dia seguinte que eu tive que tomar, cadê os medicamentos? E eu, meu Deus, cadê os medicamentos? Cadê os medicamentos? Aí eu não tomei o medicamento. E depois daquele dia eu nunca mais tomei. Glória a Deus. E aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero ir no culto com você, da sua igreja. Quando que vai ser? Ela falou, a próxima quinta. E aí na quinta eu fui. E o pastor, pastor José, era um culto na casa de uma irmã. E ele, assim, de uma sabedoria que eu não vi ainda. Né? Com todo respeito a todos os amigos pastores que tenho, não vi. Ele virou e falou assim, olha, eu convido a você a levar Jesus no seu coração. Glória a Deus. E você vai experimentá-lo por 30 dias. Uau! Se ele não mudar a sua vida, você volta aqui e me devolve, porque para mim ele tá fazendo muita coisa. Eu achei o fim da picada, porque eu falei, como que se oferece Jesus desse jeito? Eu achei o máximo. Eu falei assim, como assim? Né, religiosa, não entendia muito das coisas. Isso é um absurdo, esse pastor falar isso. Mas eu falei, eu vou fazer isso. Eu vou experimentar. E foi assim que foi. Eu fui lá na frente, fiz a oração de confissão. Na semana seguinte, eu já não estava mais fumando, porque eu passei mal com cigarro. Nunca tinha... Eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Então, eu nunca tinha passado mal. Eu passei mal uma semana depois e Deus só foi transformando a minha vida assim. Dia após dia, teve lutas, sim. Teve muitos desafios, sim. Mas, eis-me aqui hoje. Estou aqui. Glória a Deus. E aí, isso tem quantos anos? Quanto tempo? Nossa, menina, você acredita que eu nunca parei? Deve ter o quê? Uns 20 anos? Uau. Mais ou menos uns 20 anos. Mais ou menos, eu pensando pela minha idade, mais ou menos 20 anos. E nesses 20 anos, dessa sua caminhada com esse Jesus que veio para ficar 30 dias, e foi ficando. E nessa sua caminhada, como que foi essa evolução? Como que veio o chamado pastoral? Pastoral? Na verdade, eu me converti e eu sou muito intensa naquilo que eu faço. Então, quando eu tomo algo para fazer, eu vou a fundo mesmo e faço com determinação. Então, eu estava na igreja quase todos os dias, participando dos cultos e mexia no retroprojetor, né? Antigo. Mexia no retro e punha as músicas. Então, eu sempre estava envolvida. Então, devido a esse meu envolvimento, os pastores começaram a observar e a dizer que eu tinha um chamado. Então, primeiro eu fui ser missionária. Então, eu tive um chamado missionário, aonde eu tinha 22, 23 anos mais ou menos. Eu fui para os Estados Unidos trabalhar em uma igreja lá. Então, eu fiquei um tempo trabalhando. Depois eu voltei, eu fiz Jocum. Morei na Jocum, trabalhei como obreiro na Jocum por 2 anos. Fui em alguns países, Deus deu a oportunidade de ir a alguns lugares. Então, quais os países que você já fui? visitou? Eu fui. Enquanto missionária? Enquanto missionária, eu estive em Angola, Moçambique, Zimbábue, Índia, Nepal, Argentina, Peru. Só lugar tranquilo, né? Bolívia. Tô pensando, calma que vai chegar. África do Sul. Eu acho que é só. Eu acho. Peru eu tive mais de uma vez, então teve uma época que eu fui para a floresta mesmo peruana, então eu fiquei dentro da floresta, foi uma experiência muito maravilhosa. E assim, quero dizer para você que está aí nos assistindo, se você tem um chamado de Deus, se Deus prometeu algo para você, não se preocupe. Ele é fiel e ele vai cumprir o propósito, né? Teve viagens de eu sair do Brasil sem um centavo no bolso. E eu ir, voltar e Deus suprir tudo. E depois desse tempo de missão, que é uma preparação, né?
Aí veio o chamado para o pastoral? Aí veio o chamado, porque na Jocum eu comecei a trabalhar com um evento chamado Clínica Pastoral. E eu participava, né, e eu trabalhava com essa clínica, e a minha líder da Jocum, ela identificou o chamado. Ela falou, você tem um chamado pastoral. No princípio eu resisti, bastante. Falei, não mexe com isso, né, tá bom, do tamanho que tá. Mas Deus usou inclusive o meu pastor mesmo, que estava nos Estados Unidos, para que eu realmente entendesse que isso era a vontade de Deus. E aí, quanto tempo depois dessa identificação do chamado você foi consagrada? E eu fui ordenada pastora em 2002, dezembro de 2002, 4 de dezembro. Glória a Deus. E de lá pra cá, o que mudou? Nossa, muita coisa. Bom, como você falou que é muita coisa, pastora, eu vou chamar um intervalo comercial, bem rapidinho, ótimo. E aí a gente volta para ouvir o que mudou na vida da pastora Alexandra depois do chamado pastoral. É rapidinho. Oi, amados, nós estamos de volta aqui com a pastora Alexandra dos Santos. Ela é membro da Igreja Batista de Lagoinha, em Belo Horizonte. Ela está contando pra gente um pouquinho de tudo que Deus fez na vida dela. Pastora, então com o chamado pastoral veio uma grande mudança na sua vida, né? Como que foi de missionária para pastora? A mudança foi tão grande que eu casei no ano seguinte. Né? Que bom! Já começou por aí. Então, eu me casei em 2003, né? E aí fui servir junto com meu esposo. Ele pastoreava uma igreja em Mariana. Então, a gente, quando estava em Belo Horizonte, nós íamos para essa igreja em Mariana. Por que quando estávamos? Porque nós continuamos com algumas viagens, devido à intercessão estratégica que fazíamos, o grupo que nós participávamos. Era o ministério de vocês? Era o ministério de intercessão, sempre foi muito forte. Né? Sempre esse ministério bateu forte no coração e sempre Deus, né, trouxe direcionamentos, viagens específicas, e nós fazíamos essas viagens. Depois de um ano nós fomos para os Estados Unidos, né? O Senhor orientou que nós deveríamos vender tudo, fechar as portas do apartamento e ir para os Estados Unidos, que Ele queria a gente lá. Então nós fomos para a igreja na qual eu trabalhei quando solteira. E aí nós fomos como pastores auxiliares dessa igreja, em Lowell, Massachusetts, região de Boston. E aí vocês ficaram lá enquanto pastores quanto tempo? Dessa vez nós ficamos por volta de 3 anos. Depois nós voltamos ao Brasil, passamos um tempo aqui no Brasil, depois retornamos e assumimos essa igreja. E ficamos por mais 2 anos e meio. E aí voltaram para o Brasil? Aí voltamos para o Brasil e fomos para o interior de São Paulo, auxiliar em uma igreja no interior de São Paulo. E a sua história, o seu testemunho tem um ponto que é diferente, que é importante e que não o motivo de você estar aqui hoje, mas um deles. Foi nessa igreja do interior de São Paulo que começou essa nova visão? O que aconteceu até chegar nessa nova visão? Essa visão, ela surgiu o seguinte: nos Estados Unidos, cada estado tem uma lei, tem a sua lei. Então, a lei que rege é do estado, certo? Então, no estado que nós estávamos, pastores, eles não poderiam estar aconselhando. Para haver um aconselhamento, teria que ter alguém dentro da igreja que respondesse pelos aconselhamentos. Que tivesse um tipo de formação. Uma graduação. Sim. E aí eu me inscrevi, eu fiz a faculdade na Flórida. Eu fiz Christian Counseling, que é o conselheiro cristão, que ele é apto a, né, prescrever e assinar e responder por esses aconselhamentos. Então eu entrei na faculdade devido a essa demanda, né? E resolvi fazer.
Foi um período maravilhoso, excelente. E no findar dessa faculdade, nós tivemos uma proposta de quem estava fazendo o Christian Counseling poder fazer o coach. Olha. Que era o coach integral sistêmico que estava chegando na faculdade. E aí eu vi naquilo uma oportunidade e falei, meu Deus, eu vou fazer, porque é mais uma ferramenta para o teu povo. Então eu fui para a faculdade e acabei fazendo o coach com essa ideia. Então eu fiz o coach, formei o coach, fiz o coach na Florida Christian University, né, com essa intuição, levar a ferramenta para nós cristãos, né, para a igreja. Porque quando eu vi eles falando na faculdade, eu fiquei assim, tudo que eu quero. Porque eu vi ferramentas simples e eu achei muito bacana como você começou o programa hoje. Deus é simples. Então são ferramentas que tem hora que você olha e fala assim, eu não acredito que é para mim fazer isso. Mas com poder, com uma unção fantástica. E são ferramentas que podem ser aplicadas na igreja? Que podem ser tranquilamente aplicadas em qualquer pessoa, inclusive dentro da igreja. Porque eu mesma, até muito pouco tempo, não conhecia, não tinha ouvido falar. A gente ouve falar porque tá na moda, coach, né? Então, todo mundo quer ser coach, eu quero ser coach. Eu nem sabia o que era coach, mas todo mundo queria ser coach. E aí, como todo mundo quer ser coach, ou todo mundo sabe o que é coach, você fica até meio com vergonha de perguntar, vou perguntar o que é, todo mundo já sabe, só eu que não sei. E aí eu ficava sem saber o que era o tal do coach. E quando eu ouvi a expressão coach cristão, aí eu falei, uai, mas aí... Como assim? Como assim, né? O que é assim? isso? Existe? Existe em vários lugares, né, já esse coach cristão, porque na verdade o que é? É o coach sendo aplicado à luz da palavra de Deus. Amém. Né? Então eu vejo Jesus como o maior coach que já teve na face da terra. Glória a Deus. Ele é o cara coach, entendeu? Ele é o líder coach, né? Ele falava as coisas e ele tinha resultados rápidos. E ele fazia com que, ele faz inclusive, ele faz, através da palavra dele, com que a gente pense e tome a melhor decisão. É isso que é o coach? Te ensinar a tomar a melhor decisão? O que é o coach? O coach, ele é o profissional que ele vai ajudar vai ajudar o indivíduo a identificar exatamente onde ele se encontra, realmente olhar para a sua vida e encarar, porque, Carol, não existe mudança quando eu não entendo que ela é necessária na minha vida. Sim. Ok? Então, o princípio é esse. Então, às vezes, eu nem tenho ideia do que eu preciso. E por isso, às vezes, fico andando de um lado para o outro, sem saber que direção tomar. E muitas vezes a oportunidade vai e volta, vai e volta, e ela passa e a gente não pega, né? Não percebe. Então, o primeiro passo é identificar. Depois que identificou, aonde eu quero chegar com isso? Eu tô desse jeito que eu tô, eu vou alcançar o que eu quero? Eu vou chegar onde Deus tem para mim? Eu vou chegar a ter aquilo que Deus fala, que Ele veio para que eu tivesse vida, abundância? E essa vida, abundância, eu creio que é aqui. Não é depois que eu morrer. Amém. Né? Eu vim para que tenha vida em abundância. Então, qual que é essa vida abundância? É a vida que Ele planejou para mim. Não é a vida que eu aprendi, muitas das vezes. Não é os caminhos que eu segui. Às vezes até achando que era um bom caminho. Sim. Mas eu no acho que final a maioria das não vezes era a o que gente Deus acha, queria. né? Com certeza. Você não faz pensando em errar. A maioria das intenções não é essa, né? Sim. A maioria das intenções não é essa. Mas quando você entende qual é o propósito de Deus para sua vida, quando você entende qual que é a missão, para que você está aqui, tudo fica mais claro. Amém. Né? E foi assim, através de entender a sua missão, que você começou a aplicar o coach cristão, começou a aplicar o coach na igreja? É assim que funciona? Ou tem algum outro mecanismo? Como que foi? Eu vi a minha missão. Eu vi a pastora Alexandra como coach, levando uma palavra de vida, que é a palavra de Deus, e tendo resultados e transformações quase imediatas. Uau. E a partir do momento que você identificou a sua missão,
como que você conseguiu colocá-la em prática? Como que foi? Deu um trabalho, menina. Gente, porque assim, as pessoas quando chegam lá no meu escritório, eu falo, não tem varinha de condão. A gente sempre quer a varinha de condão, Se tivesse varinha de condão, lá em BH tem uma loja de festa que chama 1001 Festa. Eu falo, eu iria lá na 1001 Festa, compraria varinha e te daria. E aí você não ia ser coach, ia ser fada madrinha, né? Eu falo, então não existe isso, né? A palavra de Deus é muito clara. Quer me seguir? Você vai ter que se negar. Você vai ter que pegar a sua cruz. Então existe uma caminhada, existe a minha parte. Existe o meu trabalho, né? Existe a minha posição, existe a parte que me cabe. Ela existe. Então, assim, eu preciso entender isso. Que o Senhor vai me abençoar? Vai. O Senhor vai abrir as portas? Vai. Deus vai prover? Vai. Mas existem coisas que Ele tá lá de lá. Eu imagino, sabe? Isso é minha imaginação fértil. Ele olhando assim, tipo, vai. O que eu vou fazer? Mas vai. Você não tá entendendo que é pra você dar o primeiro passo? Anda. Que eu vou fazer. Então tem coisa que precisa ter esse direcionamento, sabe? E eu vi o coach assim, ajudando as pessoas a saírem da zona de conforto, que realmente é uma zona de conforto, e caminhando na direção dos sonhos, dos projetos, da vontade de Deus, de um cumprimento de propósito. E isso enche meu coração. Glória a Deus. E como que você coloca isso na prática hoje? Como que funciona hoje o coach cristão na sua vida? Aliás, como você aplica o coach cristão na vida de outras pessoas? Ok. O coach, na verdade, ele é um processo, ok? É um processo onde ele ocorre entre 10 a 12 sessões, né? Então ainda tem gente que me pergunta assim, eu vou resolver em 10 sessões? Eu pensei, confesso que eu pensei nisso. Você confessa que você pensou? Confesso. A maioria fala assim, 10, 12? Você tem certeza? E eu falo, demorei 39 anos para fazer, vou resolver em 10 sessões? Aí eu falo, tenho certeza absoluta. Uau. Por quê? Eu tenho um Deus. E eu oro pelos meus clientes. Então, além das ferramentas, que são excelentes, eu vou com um discernimento de Deus. Então, né, eu falo assim que o coach cristão é imbatível. Tipo assim, eu tenho algo de Deus em mim. É a cereja do bolo. Eu tenho algo de Deus em mim. Então Deus direciona. Muitas vezes Deus fala, não faz essa ferramenta, faz essa. Entendeu? E aí eu até, né, me emociono porque é incrível como que Deus faz. Porque Deus conhece cada um. Então, são essas 10 sessões, né, onde nós vamos trabalhar e identificar tanto o estado como está, quanto está desejando. Mas de uma maneira, Carol, um pouquinho diferente. Nós temos um coach que ele é considerado como coach tradicional, ok? Esse coach, ele faz isso que eu tô falando. Pega a pessoa onde ela tá e leva onde ela quer. O coach que eu trabalho, que é o coach, né, integral sistêmico, que eu, né, tenho levado ele para esse lado cristão, ele vai na origem. Então, aquilo que me impede de chegar, nós eliminamos. Entendi. Amém. Pastora, a gente vai fazer mais um intervalo. Vai ser rapidinho, gente. Eu tô ansiosa para saber como funciona realmente esse processo, né? A gente vai dar mais uma paradinha, mas é coisa rápida. Já já a gente tá de volta. Olá, amados. Nós estamos de volta com a pastora Alexandra dos Santos. Ela está nos explicando, contando um pouquinho de como o Senhor colocou na vida dela o coach cristão. Pastora, para aplicar isso na vida das pessoas, a senhora já falou do seu escritório. É o quê? Então vocês não aplicam isso só dentro da igreja? Existem outras formas? O que aconteceu? Como que foi isso? Na verdade, nós abrimos uma empresa de coach. Uma escola? Não é bem uma escola, não. É uma empresa onde nós damos treinamentos, porque nós já dávamos treinamentos
na área de intercessão, na área de cura, na área de libertação. Então, sempre foi a nossa veia, né? E agora, hoje, nós utilizamos as ferramentas de coach dentro dessa nossa área, certo? Então, nós temos a ACT, né? Que é uma empresa que é ACT Treinamento e Coach, certo? Inclusive, estamos vindo para Sete Lagoas, né? Em parceria com a Carol, que está sendo assim algo maravilhoso, uma coisa linda, né? Então nós já estamos com um projeto agora em outubro, sim, onde nós vamos estar aqui com o Líder Coach. O que é esse Líder Coach? O que Deus tem colocado muito forte, tanto no meu coração quanto do meu esposo, por isso eu falo nós, né? Esse treinamento para líderes. Então nós vamos passar as ferramentas de coach para que ele possa utilizar na congregação onde ele está. Não precisa necessariamente ser o pastor, né? Não. Pode ser um presbítero, pode ser o líder de uns ministérios. Ele pode ser líder de ministério, ele pode ser um líder numa empresa, ele pode ser, né, de um RH, qualquer pessoa que tenha um cargo de liderança, que queira se aprimorar, um professor, psicólogo, advogado. Gente, eu costumo dizer, o coach, ele trabalha tanto pessoal quanto profissional ao mesmo tempo. Porque ele trabalha 11 áreas da vida da pessoa em uma vez, de uma vez só. Então, assim, não tem como nem você fugir de uma coisa para outra, sabe? Então, assim, esse que nós vamos estar trazendo agora em outubro, ele chama Formação de Líder Coach, né? Porque ele é para um público, né, de líderes ou que almejam essa liderança. Então, se eu almejo a liderança, eu preciso me preparar. Seria a formação básica do coach? Uma formação básica do coach. Depois desse Líder Coach, nós temos o Advance, né, que é uma especialização. Uma especialização, exatamente, do coach. Entendi. E a ACT agora atua em Belo Horizonte, né? Atua em Belo Horizonte. E agora chegando aos pouquinhos das Sete Lagoas também. Isso não é um projeto de agora, né? Pelo pouco que eu sei, é um projeto de anos e é um projeto que, na verdade, nasceu no coração do Senhor e foi passado para o coração do pastor Rogério, do seu coração, né? Exatamente. Então, pastor, agora eu queria pedir que você falasse para as pessoas que estão em casa. Esse tempo é seu. O Senhor reservou para você. O Espírito Santo já tinha planejado esse tempo para você. Eu queria que você usasse esse tempo para ministrar ao coração das pessoas que estão em casa aquilo que o Senhor tocar no seu coração para falar. Ou da sua história, ou do coach cristão, ou da formação, o que o Senhor tocar no seu coração. Esse tempo é seu. Olha, como coach, não posso deixar, né, passar essa oportunidade de te fazer uma pergunta. Como que está a sua vida hoje? Você está satisfeito com aquilo que você tem vivido? Você realmente tem vivido os propósitos de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa? Aonde você acha que precisa rever? Ou, uma outra pergunta que eu gosto muito, muito. O que está tão bom na sua vida? Mas tão bom, sabe aquilo assim que está assim maravilhoso e que não precisa mudar? Eu gostaria que você pensasse nesse momento. Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos renovar a nossa mente. E quando Ele fala para nós renovarmos a nossa mente, é porque sempre tem algo que eu preciso melhorar. Sempre tem algo que eu preciso aprender. Sempre tem algo que eu preciso transformar em mim mesmo. E eu costumo até falar isso nos treinamentos, que eu vejo como a santificação. Sabe aquela sem a qual ninguém verá Deus? Eu vejo a santificação dessa forma, renovando a minha mente, né? Mudando aquilo que aprendi ou ouvi, mas que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para mim. Não tem nada a ver com aquilo que Deus programou para que acontecesse na minha vida, né? E o coach, ele trabalha muito com isso, sabe, Carol? As crenças, sim, sabe? As crenças que são estabelecidas, né? Ideias e preconceitos que às vezes temos de nós mesmos, entendeu? A nossa própria identidade, quem eu sou em Deus, o que eu estou fazendo aqui? Se eu morrer
daqui a 30 minutos, qual o legado que eu estou deixando? Que legado eu estou deixando? Na minha cidade, na minha família, para os meus filhos, para aqueles que vivem à minha volta. Qual tipo de legado que eu tenho deixado? E muitas das vezes, nós como cristãos, nós temos algumas dificuldades, sabe? Eu percebi isso em mim mesma. De seja o que Deus quiser. A vontade de Deus seja feita. Mas será que eu sei qual que é a vontade de Deus para mim? A vontade de Deus seja feita. Qual é a vontade de Deus para você, meu irmão? Qual que é a vontade de Deus para você, minha irmã? Mesmo que você esteja na sua casa, como dona de casa, Deus tem um propósito na sua vida. Qual que é a vontade de Deus? Eu sei que essas perguntas elas vão estar aí dentro da sua cabecinha, formigando, porque eu oro para que Deus realmente te incomode. Nós não estamos mais em tempo de deixar as coisas serem levadas, né? Deixar as coisas ir de qualquer forma. Mas está na hora de realmente nós entendermos e tomarmos posição e cumprir um propósito, cumprir o chamado, cumprir o desejo de Deus, não só para a minha vida, mas para a vida daqueles que estão à minha volta, né? Aquele negócio, ai, Deus vai levantar outro, se eu não for. Se eu não fizer. Se eu não fizer, Deus levanta outro. É assim que você quer levar a sua vida? É desse jeito? É dessa forma? Então eu creio assim que o que Deus tem para você fazer, meu irmão, é para você fazer. É para você se levantar, é para você se capacitar, para você crer e seguir na direção que Deus tem, né? Os desafios, eles vão surgir mesmo, é isso aí. Mas eles vêm os desafios para que você vença os desafios e receba a vitória, né? Grande de Deus. Grande Deus. Então eu gostaria que você guardasse esse versículo no teu coração, sabe? Que é um outro versículo que também me chama muita atenção. Assim como você pensa no seu coração, assim você é. Pensa como você tem pensado a seu respeito. Como você tem pensado a respeito da sua casa, seu esposo, seus filhos. Comece a pensar e Deus vai trazer muitas revelações. Eu tenho certeza. Amém. Muitas, Carol, muitas. Porque foram as perguntas que eu comecei a fazer para mim, né? Qual que era o meu posicionamento, qual que era o meu chamado, o que Deus tinha. E Deus começou a mudar a história. Borbulhar e trazer um direcionamento, sabe? Amém. Eu queria, pastora, te pedir que fizesse uma oração. Amém. Por todas as pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo, pelas pessoas daqui da TV. O Senhor me proporcionou conhecer pessoas incríveis aqui, pessoas que eu nem imaginava. Uau. A história desse lugar, as coisas que o Senhor tem feito aqui, o que Ele ainda vai fazer. Queria te pedir que fizesse uma oração para todo mundo que direto ou indiretamente está envolvido com esse programa, que está assistindo, foi tocado por esse desejo de transformar a vida através do coach cristão, que a gente orasse por essas pessoas. Amém. Só lembrando, né, que quem realmente quiser saber mais, pode ligar para Carol, né, Carol? Pode passar, eu até ia pedir isso no final, mas vamos fazer de uma vez, vamos deixar para o final, Olha, né, gente? Olha, você viu, eu já passei, né? Não vamos deixar para o final. Passa, pastora, os seus contatos, também tem algum contato, porque as pessoas podem entrar em contato comigo através da revista, através do portal, né, do portal da revista, www.revistaliança.com.br. Mas se tem alguma pessoa que quer falar diretamente com você, ou que não é daqui de Sete Lagoas, tem algum contato que você queira deixar? Tem, o telefone é 31, né? 99250 9042. Ou nós também temos o site da ACT, né? Que é www.act.com.br. Aí, gente, olha, errei. actcoach.com.br. Desculpa. Isso. Dei meu e-mail. Pode também mandar para o meu e-mail particular também, tá? contatomaster.act@gmail.com. Pode mandar e-mail direto para mim que eu te respondo com o maior prazer. Amém. Então vamos fazer uma oração? Vamos sim. Em nome de Jesus.
Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade Sim, Senhor. que o Senhor tem dado, Senhor, aos teus filhos aqui neste lugar. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que nada foge do teu controle e todas as coisas têm o tempo certo e determinado para acontecer. E o Senhor estabeleceu esse tempo, Pai, na vida da Carol. O Senhor estabeleceu esse tempo, Pai, nessa TV, para que acontecesse, Senhor, esse programa. Nós queremos agora abençoar o câmera, o produtor, cada um que trabalha aqui nessa TV, Senhor, desde a recepcionista até aquele que vai produzir, aquele que está aqui apresentando, todos que trabalham. Que o Senhor possa estar mesmo fortalecendo, que o Senhor possa estar instruindo, dando graça, dando sabedoria, dando discernimento, abrindo as portas e as janelas, não somente do céu, mas aqui também na terra eles possam ver a boa mão do Senhor com eles. Senhor, nós também abençoamos aqueles que estão aqui nos assistindo nessa hora. Pedimos que o Senhor vá mesmo ao encontro de cada um que está aí no seu lar. O Senhor conhece, Pai, a vida dos teus filhos. O Senhor conhece, ó Pai, o que passa no seu coração. O Senhor conhece as lutas, as dificuldades. Senhor, mas nós também conhecemos o Senhor. E sabemos que o Senhor tem todo o poder e autoridade, Pai, para que tudo aquilo que não provém do Senhor cesse. E que, Senhor, seja estabelecida a tua vontade e o teu querer na vida dessas pessoas. Senhor, aquele que está assistindo e que ainda não te conhece, que o Senhor possa trazer uma experiência, Senhor, na vida deles. Uma experiência com o Senhor, ó Pai, totalmente diferente. Aqueles que estão assistindo, ó Pai, e que já conhecem o Senhor, que eles também tenham essa experiência. Senhor, que por esses dias o Senhor possa fazer algo, Senhor, sobrenatural na vida deles. Traga cura, Senhor, traga mesmo a libertação, traga, Senhor, a salvação. Nós ministramos na vida dessas pessoas, Pai, porque eu creio num Deus que não está longe. Eu creio num Deus de perto, num Deus que está aqui conosco, mas também está na casa de cada um desses que estão nos ouvindo. Senhor, nós ministramos na vida deles e profetizamos saúde. Profetizamos, ó Pai Deus, ó Pai, as bênçãos do Senhor. Portas e janelas abertas, em nome de Jesus, Senhor. Louvamos ao Senhor pela essa oportunidade. Louvamos ao Senhor pela bênção que o Senhor tem acrescentado a cada dia na vida da Carol. E, Senhor, que ela possa, Senhor Deus, se surpreender a cada dia com aquilo que o Senhor vai fazer, não só na vida dela, mas através da vida dela, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Pastor, eu queria agradecer mais uma vez. Essas perguntas valeram muito para mim. Eu te agradeço pela oportunidade, por estar aqui com a gente. Eu creio num novo tempo para as nossas vidas. E eu creio que esse é o primeiro de muitos encontros, inclusive aqui na TV, para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu queria muito te agradecer por ter vindo. Eu que agradeço. Eu agradeço a você também, que está em casa, que ficou com a gente esse tempo. Eu creio que foi um tempo de edificação, porque foi na minha vida e eu creio que foi na sua também. Te agradeço por estar com a gente e te convido para estar com a gente amanhã mais uma vez. Todas as entrevistas feitas aqui, você pode acompanhar também no www.revistaliança.com.br e eu te espero aqui amanhã. Amém? Amém. Beijo.